E aí pessoal, tudo bom? Vamos à terceira parte do tutorial. Nessa etapa nós vamos trabalhar com gráficos de frequência, histograma, e para isso a gente vai trabalhar com uma base diferente, tá? Eu coloquei na descrição do vídeo o link para essa base que a gente vai trabalhar. Vou fazer o upload. É a base house_ok. Vai carregar aí. E pronto. Então, essa base ela contém dados imobiliários da cidade de Melbourne, na Austrália. Tá? Então a gente vai precisar importar, como sempre, o pacote pandas, SPD, e eu vou importar também o matplotlib.pyplot splt. Nós vamos criar o nosso data frame, df vai ser igual a pd.read_csv, e o nome da base é housing_ok.csv. Então já carreguei aqui. Nós vamos dar uma olhada na base utilizando o comando info. Tá? Então essa base ela tem 3021 entradas, tá? 3021 registros e 14 colunas. Dessas colunas a gente tem o bairro, endereço, quartos, tipo de casa, são três tipos aí, apartamento, kitnet e casa, tá? O preço, distância do aeroporto, CEP, número de banheiros, número de vagas, área do terreno, área construída, ano da construção e as coordenadas geográficas, por último, latitude e longitude. São 11 colunas numéricas e 3 colunas de texto, tá? O espaço total da base 330 KB e vamos lá, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer uma transformação do tipo das variáveis, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o número de banheiros e vagas e quartos, eles foram identificados como sendo do tipo float 64. Esses valores, se a gente utilizar o comando unique, a gente pode ver o número de opções que estão aparecendo aí. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou utilizar o comando print para mostrar os três. Então print, eu quero df.quartos.unique. Vou utilizar o comando print de novo. df.vagas.unique e print, abre parênteses, df.banheiros.unique. Quartos, vagas, banheiros, ok. Unique. Então, para os quartos a gente tem de 1 a 8, vagas de 0 a 8 e banheiros de 1 a 8. Então não tem necessidade de a gente utilizar esse formato float 64, ele está simplesmente ocupando espaço demais da memória sem necessidade, fora o fato dele ser inteiro claramente, né? A gente não pode ter meio quarto ou meio banheiro, e o float é utilizado para dados que são contínuos, tá? Com casas decimais, valores reais. Então a gente vai fazer a transformação utilizando o comando type, tá? Dataframe, ponto, o nome da coluna, type, e a gente vai transformar para int 8. O int 8 é o menor tipo de dado inteiro que a gente pode utilizar, tá? Que ele tem uma faixa de menos 200 e alguma coisa até mais 200 e alguma coisa, mais do que o suficiente para guardar a informação do número de quartos, né? A gente não vai ter nenhuma casa com mais de 200 e tantos quartos, tá? Banheiros e vagas muito menos. Então, a forma como a gente trabalha é o seguinte: eu quero que df. A gente está iniciando do que? Quartos. Então df.quartos vai ser igual a df.quartos.type e eu passo o nome entre parênteses int 8. Vou copiar isso daqui. Eu vou fazer a mesma coisa para as vagas e banheiros. Então aqui no lugar de quartos, vagas, no lugar de quartos aqui, banheiros, e aqui também banheiros. Vou executar.
ok? Então, só para a gente checar aqui o uso da memória, né? Vou colocar df.info de novo. E olha só, 268 KB. Eu até coloquei o comentário aqui embaixo. A gente passou de 330.5 KB para 268.5 KB. Teve uma redução aí substancial, né? Só com a mudança do tipo da variável. Então, a gente tem duas formas de calcular a frequência. Ou a gente calcula a frequência de um dado que é inteiro ou categórico, ou então a gente calcula a frequência de um dado que é real. Qual a diferença do cálculo dos dois? Para dado categórico e dado inteiro, a gente pode contar quantas vezes cada ocorrência, cada valor aconteceu. Tá? Para dados reais isso não é possível, então a gente precisa calcular intervalos e criar o gráfico de frequência chamado histograma. Então, a gente tem uma função chamada value counts que a gente utiliza para contar valores que são possíveis de contar, tá? Valores categóricos ou quantidades inteiras. Nesse caso, a gente pode calcular, por exemplo, o número de quartos, tá? Quantas vezes aparece número de cada um dos números de quartos aí. Então a gente vai colocar aqui df.quartos, tá? Value counts. E o resultado vai ser uma series, tá? Vai ser uma série onde o índice é o número de quartos e o valor da série é a frequência com que cada quantidade de quartos está aparecendo aí nessa base, tá? Só tem 8, só existem 2 imóveis com 8 quartos, 3 imóveis com 7 quartos e aí vai para cada quantidade de quartos, tá? Posso fazer esse mesmo comando para qualquer dado que seja numérico ou categórico. Por exemplo, o tipo do imóvel, que se eu não me engano é kitnet, apartamento e casa, se a gente substituir pelo tipo, a gente vai ter a frequência de cada um dos tipos. Casas são 2.341, kitnet 372 e apartamento 308. Vou deixar os quartos aqui. Então, esse resultado ele é uma série, tá? Para a gente acessar o número de quartos, a gente pode utilizar o comando index, tá? Então, esse valorzinho aqui, esse comando, o resultado é uma série. Se eu colocar .index, ele vai me mostrar justamente os índices que estão aparecendo aqui, ó. 3, 4, 2, 5, 1, 6, 7, 8 são os números de quartos. Se eu colocar o comando values, ele vai mostrar os valores, que nesse caso aqui são as frequências, porque é o resultado desse comando value counts, tá? Então, utilizando essa lógica, a gente pode criar um gráfico de frequência do número de quartos. Então, para facilitar a nossa vida aqui, a gente pode, já que isso daqui é uma série, eu vou chamar de quartos underline frec, tá? De frequência. Então, essa série eu estou jogando nessa variável. Só para ficar claro, se eu colocar quartos underline frec.index, a gente tem aqueles índices, né? Se eu usar o values, a gente tem as frequências. Então, eu vou utilizar um gráfico de barras para gerar essa nossa informação de forma visual, tá? Então, plt.bar. Primeiro eu preciso passar o número de quartos, no caso aqui é o quartos underline frec.index. E para as frequências, que são as alturinhas das barras, tá? Quartos underline frec.values. E assim a gente tem o gráfico de frequência para o número de quartos. Então dá para ver aqui visualmente, né, que dá para perceber que no 3 quartos é o que tem a maior frequência aí, empatando 2 e 4, o restante uma frequência bem menor. Então, o histograma a gente vai utilizar para criar o gráfico de frequência para dados contínuos, tá? E para isso a gente utiliza o comando plt.hist. plt.hist, a gente vai fazer um teste para o preço dos imóveis. A gente tem uma coluna aqui em cima, uma coluna chamada preço, sem o C cedilha, está só com C, que é o preço de cada imóvel. Então, dentro do plt.hist eu vou passar o df.preço. E esse é o gráfico de frequência do preço dos imóveis no geral, tá? Analisando esse gráfico dá para perceber que a gente tem outliers, né?
O que é que são outliers? São pontos que estão muito distantes de onde os dados estão se concentrando, tá? Então, boa parte das informações está dentro dessa faixa aqui, entre... aqui está 1 vezes 10 elevado a 6, isso aqui está em milhões, né? Então, entre 0 e 0 e 4 milhões é onde está aparecendo a maior parte da frequência aqui dos dados. Acima de 4 milhões, ou 5 milhões, a gente poderia considerar também, a gente tem pouquíssimas ocorrências, então isso está atrapalhando a análise do histograma. O que a gente pode fazer aqui é tentar visualizar os dados filtrando somente informações de 5 milhões para baixo. Tá? Então a gente vai fazer analisando o histograma, nós vamos que maiores do que 2 milhões. Eu considerei maiores do que 2 milhões. Vamos fazer um filtro para eliminar os superiores a 5 milhões. Né? Então, como é que a gente faz para criar um filtro? Vou fazer o filtro direto no gráfico, tá? Vou copiar isso daqui. Vou lá aqui. Então, na frente do nome do data frame, que nesse nosso caso é o DF, eu vou colocar o nosso filtro. O filtro vai ser df.preço. Eu quero que seja menor do que 5 milhões. Se você não quiser escrever os 6 zeros dos 5 milhões, você pode colocar 5E6. E esse E6 aqui representa aquela notação científica, né? 5 vezes 10 elevado a 6, ou seja, 5 milhões. Se eu executar, a gente tem agora o histograma só considerando de 0 até 5 milhões. E agora a gente consegue analisar melhor a distribuição de frequência, né? Boa parte dos dados estão aqui entre pouco mais de 500 mil até 2 milhões, né? Está dentro dessa faixa aqui. Nessa observação aqui estava tudo muito concentrado por causa dos outliers e a gente teve dificuldade de analisar de fato como é que estava distribuído aqui. Agora a gente consegue visualizar que tem um grupozinho aqui no início, ó, que tem uma frequência pequena, só a partir de 500 mil aqui a frequência sobe. Tá? Então a gente pode criar, por exemplo, o gráfico de frequência para os tipos de apartamento. A gente tem def.tipo.unique, nós temos esses 3 tipos, né? Ó. Kitnet, casa e apartamento, tá? E a gente pode criar os 3 gráficos utilizando o filtro por tipo, tá? Então eu vou colocar aqui plt.hist, né, para criar o nosso histograma, df, abrir colchetes, o filtro vai ser df.tipo, a gente pode iniciar pela casa, tá? Casa, e eu quero o histograma do preço. Se eu executar isso daqui, a gente tem o histograma somente das casas, e dá para perceber que os outliers que estão aparecendo lá em cima são justamente das casas, né? Provavelmente aquele mesmo padrão. Deixa assim. Aqui embaixo eu vou copiar esse código e vou criar o histograma Kitnet. Kitnet, falta um T aqui. Tá aí o do Kitnet. E a gente pode criar também o histograma do apartamento. Está aí. Se você quiser criar os 3 gráficos de uma vez só, basta a gente utilizar um loop, que aqui já é um pouco de Python, né? A gente está utilizando o pacote sem precisar utilizar nenhum tipo de comando específico do Python, mas a gente pode utilizar o seguinte comando, tá? Se eu tenho os tipos, eu posso falar que for tipo in df.tipo.unique, 2 pontos, enter. Esse espaço aqui indica que eu estou dentro desse loop, tá? E só para mostrar como é que o loop está funcionando, eu vou imprimir, ó, print o tipo. Tipo é essa variável que eu estou dizendo aqui, ó, tipo. Para cada valor dentro desse df.tipo.unique, ele vai interar em cada valor, e aqui embaixo eu estou imprimindo cada tipo, só para a gente ver como é que está funcionando. Ó, kitnet, casa e apartamento. Então eu posso utilizar esse loopzinho para criar os 3 gráficos de uma vez só, tá? Dentro do loop eu coloco o gráfico, plt.hist, e em vez de passar aqui o nome do apartamento, eu passo aquela variável que eu criei ali em cima, que é o tipo, que está mudando em cada interação. Se eu executar, ele vai criar 3 gráficos. Ah não, está criando um dentro do outro, né? A gente teria que fazer assim então, tá? A gente pode criar subgráficos. Então, plt.subplot, subplot. E o subplot funciona assim, tá? A gente vai passar
quantos gráficos a gente vai querer por linha. A gente vai utilizar uma linha só, 3 colunas, porque são 3 gráficos. E primeiro eu quero criar, colocar como vírgula assim, tá? A gente vai criar o gráfico 1, depois o 2, depois o 3, tá? Só que a gente precisa passar aqui 1, 2, 3 na ordem que a gente for criar. A gente pode fazer assim, vou copiar aqui embaixo, e vírgula tipo in enumerate unique. Vou deixar esses dois aqui comentados, tá? É como se eu estivesse ignorando eles, só pra vocês entenderem o que é que eu fiz aqui. E vírgula tipo in enumerate, isso daqui, o que é que está acontecendo? O tipo vai ser cada valor na lista e o i vai ser o índice, ele vai começar de 0, 1 e 2, tá? Vou até imprimir os dois aqui ao mesmo tempo, só para a gente entender como é que está funcionando. Tá, ó, se eu imprimir o i e o tipo, ó, 0 kitnet, 1 casa, 2 apartamento, tá? Então eu vou utilizar aquele i para passar aqui no subplot. Só que no lugar de passar 1 aqui, 1 é o primeiro gráfico, depois o segundo, depois o terceiro, dentro dessa ordem aqui, tá? Então eu vou passar o i mais 1, porque ele está começando do 0, né? Então estão aí os 3 gráficos. A gente pode até aumentar aqui também o tamanho, utilizando o figure, fig size, igual a, a gente pode colocar 20 por 6. E agora dá para enxergar melhor, tá? Em os 3 gráficos, tá? O primeiro é o tipo, o segundo, o primeiro. Aliás, a gente poderia criar também aqui o plt.title e eu passo o tipo, né? Pronto. Que a gente vai ter o título de cada um. Então, kitnet, casa e apartamento. Tá aqui o histograma de cada um criado de forma iterativa utilizando esse for aqui. Tá? Esse vídeo vai até aí. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com gráficos de dispersão. Eu vou aproveitar para mostrar também mais outros comandos do Pandas que são bem interessantes, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e até a próxima.